Sabe aquela sensação de abrir o Excel e ver aquela tela cheia de quadradinhos e não saber por onde começar? Pois é, muita gente se sente assim. Mas a verdade é que planilhas são ferramentas incrivelmente poderosas. E a ideia desta análise é justamente essa: desmistificar o Excel, pegar do zero mesmo, para todo mundo sair daqui se sentindo mais à vontade. Vamos nessa? Ok, então o que a gente vai ver? Primeiro, a anatomia da planilha, o básico do básico. Depois, como colocar os dados, que são a matéria-prima de tudo. Aí a gente entra na parte legal, a magia das fórmulas. Vamos ver como automatizar as coisas com funções e, para fechar com chave de ouro, como contar histórias com esses dados. Um passo a passo bem completo. Beleza, então vamos lá. Começando pelo começo, a anatomia da planilha. Para a gente construir qualquer coisa, primeiro a gente precisa conhecer as peças, né? É isso que vamos fazer agora. Pensa assim, uma planilha como se fosse um caderno de contabilidade, daqueles de antigamente, só que com superpoderes. É um software feito para organizar, analisar e guardar informações em formato de tabela, operando em cima dos dados que a gente coloca nas células. E o que é essa planilha, visualmente? É basicamente uma grade. Simples assim. A gente tem as colunas, que ficam na vertical, identificadas por letras lá em cima, A, B, C e por aí vai. E temos as linhas, na horizontal, com números na lateral, 1, 2, 3. Essa grade é o nosso campo de jogo. Tudo acontece aqui. Certo. Então, se a gente tem colunas e linhas, o que acontece quando elas se cruzam? Elas formam um quadradinho. Esse quadradinho é a célula, é a unidade básica de tudo. E cada célula tem um endereço único, como se fosse um CEP. Por exemplo, a célula na coluna B e na linha 4 é a célula B4. É ali que a gente vai colocar nossas informações. Ok, já entendemos o tabuleiro. Agora a gente precisa das peças do jogo, né? E as peças são os dados. Vamos ver como colocar a matéria-prima na nossa planilha e, mais importante, como formatar essa informação. Isso faz toda a diferença. Uma coisa muito legal do Excel é que ele não trata tudo como se fosse a mesma coisa. Ele entende que existem tipos diferentes de dados. A gente pode colocar um texto, um número, um valor em moeda, uma data, uma hora, uma porcentagem. E por que isso é importante? Porque dizer para o Excel que algo é um número ou é dinheiro muda completamente como ele vai fazer os cálculos lá na frente. E onde a gente faz isso? Olha só, lá na guia Página Inicial tem um menu específico para formato de dados. O Excel até tenta adivinhar, sabe? Se a gente digita uma data, ele provavelmente vai entender, mas nem sempre ele acerta. Então saber onde ir para corrigir manualmente é uma mão na roda para garantir que tudo funcione direitinho. Tudo bem, até agora a gente organizou as coisas, mas agora vem a mágica de verdade. As fórmulas. É aqui que o Excel deixa de ser só uma tabela bonita e vira uma calculadora super potente. E para essa mágica acontecer, tem uma regra de ouro, a mais importante de todas. Toda fórmula, sem exceção, começa com o sinal de igual. O igual. Se não colocar o sinal de igual, o Excel vai achar que é só um texto qualquer e não vai calcular nada. Beleza, colocamos o sinal de igual. E agora? Agora a gente usa os operadores que já conhecemos da escola. O mais para somar, o menos para subtrair. Para multiplicar, a gente usa o asterisco. Para dividir, a barra. E se precisar de potência, é o acento circunflexo, bem direto ao ponto. Mas um detalhe crucial, a ordem das operações importa e muito. O Excel segue a regra da matemática, então ele faz multiplicação e divisão antes de soma e subtração. Se a gente escreve igual 5 mais 2 vezes 3, ele vai fazer 2 vezes 3 primeiro, que dá 6, e depois somar com 5, resultado 11. Para a gente controlar a ordem, usamos os parênteses. Igual 5 mais 2 vezes 3, força a soma primeiro, dando 21. Faz toda a diferença. E aqui está o pulo do gato das fórmulas. O poder de verdade está em usar os endereços das células. Olha o exemplo. Igual a B2 menos C2. Isso diz para o Excel: pega o que está na célula B2 e subtrai o que está na célula C2. A grande vantagem é que se a gente mudar o número na célula B2 ou na C2, o resultado da fórmula muda na hora, automaticamente. Isso é incrível! Fórmulas são demais, né? Mas e se a gente precisar somar, tipo, 100 células? Ficar digitando uma por uma ia ser um pesadelo. É para isso que existem as funções. Pensa nelas como atalhos, fórmulas prontas que ajudam a gente a trabalhar de um jeito bem mais inteligente. Vamos dar uma olhada em 4 funções essenciais, que resolvem a vida. A função soma, ela soma tudo no intervalo. A média, calcula a média. A máximo, acha o maior valor da lista. E a mínimo, adivinha, acha o menor. É muito mais prático.
E olha só isso na prática. Com essas 4 funçõezinhas, a gente consegue analisar a coluna inteira em segundos. A gente descobre o valor máximo, o mínimo, a soma de tudo e a média. Imagina ter que fazer isso na mão, caçando os números um por um. Seria uma loucura. Isso nos leva a um ponto que é a alma do Excel, a automação. A frase na tela diz tudo. Quando um dos valores que compõem uma fórmula é alterado, a fórmula será automaticamente recalculada. Ou seja, a planilha é viva. A gente muda um dado na origem e todos os resultados se atualizam sozinhos. É um trabalho que se faz uma vez só. Agora, se preparem para uma das dicas que mais economiza tempo na vida de quem usa Excel. Digamos que a gente precise fazer o mesmo cálculo para uma coluna inteira. Tem que digitar a fórmula em cada linha? De jeito nenhum. O primeiro passo é simples. A gente escreve a fórmula só na primeira célula. E agora, a mágica acontece. Estão vendo aquele quadradinho bem no cantinho inferior direito da célula? É só clicar nele e arrastar para baixo, por toda a coluna. E pronto! O Excel copia a fórmula para todas as células e, o mais genial, ele ajusta a fórmula para cada linha. É sensacional, economiza um tempo absurdo. Beleza. A gente já sabe organizar os dados, fazer cálculos, automatizar. Mas para que tudo isso no final das contas? Para a gente conseguir contar histórias com os dados. É para transformar aquela montanha de números em algo que faça sentido, em insights. E um jeito super profissional de começar a organizar isso é criar uma tabela formal. É muito fácil. Seleciona os dados, vai lá na guia Inserir e clica em Tabela. Na hora, a planilha ganha outra cara e habilita um monte de ferramentas poderosas para filtrar, classificar e até mudar o visual com um clique. Agora vamos deixar tudo mais visual. Para criar um gráfico, o primeiro passo é sempre o mesmo. Dizer para o Excel quais dados a gente quer usar. Então, a gente seleciona o intervalo todo e uma dica de ouro. Inclua os títulos das colunas, os cabeçalhos. Isso ajuda o Excel a já montar o gráfico com as legendas certinhas. Com os dados selecionados, o próximo passo é escolher como a gente quer mostrar essa história. O Excel oferece um monte de tipos de gráfico. A escolha depende do que a gente quer comunicar. Por exemplo, um gráfico de pizza, como esse da imagem, é perfeito para mostrar proporções, como a fatia de mercado de cada empresa. E é isso. A gente passou pelos fundamentos de tudo: a estrutura, os dados, as fórmulas que calculam, as funções que automatizam e os gráficos que mostram a história. Agora, as ferramentas essenciais estão aí. E fica a reflexão final. Todo conjunto de dados tem uma história escondida. A pergunta é: quem está disposto a ouvir?